gente dar início à nossa aula. Bom, então, boa noite pessoal, nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula de ergonomia e eu queria hoje aproveitar, como nós estamos nos aproximando do tempo da nossa prova, aquela coisa toda, né? Em primeiro lugar, queria deixar vocês bastante tranquilos, tranquilizar vocês de modo geral, que a nossa prova ela vai ser pauteada naquilo que nós vimos, embora a gente viu várias extensas os conceitos que a gente viu, eu quero hoje meio grifar com vocês quais são os pontos importantes, né? Com relação a como que vai ser o nosso sistema de nota, também é importante a gente falar. Nós praticamente tivemos um trabalho, que é o trabalho da gente produzir um questionário, se não me engano eram 12 questões. Alguém me confirma? Era 12 questões que eu falei para vocês fazerem? Quem tem fácil aí? Isso mesmo, é 12 questões. Essas 12 questões diz respeito àquilo que é de mais importante ou que é mais interessante para vocês. A única coisa que eu coloquei lá para vocês terem o cuidado é de fazer perguntas interessantes assim dentro daquilo que nós estamos falando, né? Ou pensando sempre como um designer, vamos dizer. É lógico, isso é bem subjetivo, mas de um modo geral é uma forma de fazer com que vocês vão para o texto e olhem e leiam aquele texto ou lendo partes do texto, mas principalmente que tenha uma interação com aquele material. Isso é o primeiro capítulo, tá? Que eu falei para vocês do livro do Itiro Ida. Mas tem também parte dos nossos slides. Eu acho legal quando o aluno pega e propõe, fala, pô, né? Às vezes cria assim uma observação sobre os assuntos que complementa aquilo que a gente tem falado, né, ou que está pelo menos alinhado com aquilo que a gente tem falado. Então hoje eu quero rever com vocês alguns aspectos. Antes disso eu quero e ainda sobre a questão da avaliação. Então nós vamos ter uma prova praticamente online, né, que vai ser aberto o horário da prova. Os alunos se conectam, vamos ter que se logar, né, e vão responder as questões que a gente mandar para vocês lá. E depois tem a questão da entrega do trabalho mesmo, que seria esse questionário. Eu, particularmente, tinha deixado para que a gente entregasse o nosso questionário na volta. Porém, o que aconteceu é que essa volta eu achei que ia ser mais rápido, tá? Então nós vamos ter que entregar o trabalho do questionário, né? Depois eu coloco mais ou menos o que seria o sistema desse questionário, para talvez entregar logo depois da prova, para a gente poder ter duas notas e assim fazer a média para vocês, né? Então, de um modo geral, eu vejo assim que nós na faculdade, assim as orientações tanto da coordenação como da direção geral é justamente para que a gente consiga fazer o melhor possível dentro dos nossos conteúdos e de uma maneira que não fique tão como que dizer assim, eu não fazia uma prova no mesmo nível, vamos dizer, como se nós estivéssemos ali presencial, né? Talvez a gente fizesse uma prova, talvez até mais difícil, sei lá, mas também não fazer uma coisa que seja de faz de conta, tem que ser uma prova a prova. Normalmente eu gosto de fazer prova com três teores de questão. Digamos, 30% da prova é fácil, 30% é mediano, né? Ou melhor, 30% fácil, 40% mediano e 30% difícil, vamos dizer, né? Porque assim você garante que quem sabe a média ou, né, o básico chega ali perto da média, né? E mais a nota do trabalho, então o cara consegue ficar na média, vamos dizer. Mas tem que demonstrar que está entendendo os principais assuntos daquilo que é concernente da nossa disciplina. No nosso caso aqui é a ergonomia, tá? Mais detalhes, assim, mais coisas assim, depois a gente pode ir falando, se esclarecendo, tá, gente? Fiquem bem à vontade também para vocês me perguntarem, sem problema nenhum. Então, tá bom? Bom, então, na aula passada, nós falamos sobre assim, a parte onde que a ergonomia tem as suas principais interferências e tudo mais. Hoje eu queria dar continuidade com vocês, antes da gente fazer aquela nossa revisão, sobre a questão, quando a gente fala... eu vou compartilhar parte da minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui o arquivo que eu estava
Não, tá aqui. Só um instantinho. Aí. E vou compartilhar parte da minha tela aqui com vocês, tá? Só mais um instantinho. Ok? Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Dá um ok se vocês conseguem ver a minha tela. O que diz aqui? Isso. Ok, Pietro. Obrigado. Obrigado, Fátima. Isso. Então o que acontece? Eu vou maximizar aqui. Aqui, ó. Ok? Então, ergonomia, esse aqui é o nosso slide, né? E nós, logo na primeira abordagem, aqui nós fizemos a definição do termo, aquela coisa toda, os objetos de estudo, e aqui começa a parte importante. Homem, máquina, ambiente, informação, organização e consequências dos trabalhos. Isso aqui é uma questão importante, a gente saber, por exemplo, no que consiste, né, o objeto de estudo da ergonomia. Sistema homem-máquina, ok, está correto. Mas sistema homem-máquina-ambiente, mais correto ainda. Agora, quando você fala de toda a forma, o que são os objetos de estudo da ergonomia, né, é o homem-máquina-ambiente, mas também o aspecto da informação e da organização do trabalho e consequências do trabalho, tá? Deixa eu ver quem está chegando aqui. A Luana. Tá. Outra coisa importante, vou passar aqui, ó. Então tem o slide número 2, slide número 3, aqui e tal. Essa parte aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Variáveis frequentemente utilizadas em pesquisas na área de ergonomia. Na realidade, já aparece novamente aqui, ó, o sistema homem-máquina, né? Homem, máquina, ambiente e sistema, vamos dizer, no que diz respeito a como que funciona isso daqui. Agora, observe aqui, ó. Na questão ambiente, quando nós falamos que isso é um dos objetivos, né, da ergonomia do estudo, a ideia da física, a física, parte da temperatura, umidade, velocidade, iluminação, ruído, psicossocial, a parte da monotonia, da motivação, da liderança, organização do trabalho, horários, turnos, treinamento, supervisão, distribuição de tarefas, grupo. Isso aqui, gente, é o que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? Com relação ao nosso tema aqui, tá? Então, tá, compartilhei isso aqui com vocês. Deixa eu só preencher agora aqui. Então, isso tá... Luana, a Luana não conseguiu entrar, será? E agora... Então tá, agora voltamos aqui para minha câmera, tá? Então é o seguinte, quando nós falamos sobre análise de posto de trabalho, lembrando que quando eu falo análise de posto de trabalho, eu estou falando justamente de um dos objetivos da ergonomia. Quando a gente fala assim, que ela analisa o sistema homem-máquina, né? Só lembrando aquele sisteminha que eu mostrei para vocês. O sistema homem-máquina. Isso aqui, ó, dentro de uma coisa que a gente denominou ambiente. Tá? Então, quando eu estou falando de uma análise de um posto de trabalho, eu estou me referindo ao sistema dessa relação do homem e da máquina dentro do seu ambiente, dependendo do tipo de sistema que rege aquilo lá, né? A Gabriela está chegando também. Ou seja, é como se nós estivéssemos falando, embora eu possa dividir, digamos, estou fazendo uma análise lá fisiológica de um sapo, de uma rã, né? Embora eu possa dividir assim, o sistema excretório, sistema respiratório, sistema digestório, sistema, sei lá, todo o sistema, mas na realidade é um organismo só, é um organismo vivo, é o sapinho, a rãzinha lá, né? Quando a gente está falando da ergonomia,
Legal. Quando a gente está falando da ergonomia, embora a gente subdivida em etapas, no âmbito total a gente está falando de uma coisa que é única, que acontece tudo junto e ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos assim, a análise de um posto de trabalho, o que é importante? A gente costuma dizer que é o estudo de uma. Vamos colocar aqui. É um estudo de uma parte. Lembrando aquilo que eu acabei de falar lá com vocês, né? Que. Só deixa eu minimizar aqui. Que nós estamos falando assim, quando eu falo ambiente, né? Que é um dos objetivos da ergonomia, né? Ela automaticamente está vinculada. Você não vai estudar só o ambiente sem pensar na pessoa ou sem pensar no sistema que a pessoa trabalha. O que seria o sistema, por exemplo? Pense assim, uma coisa é nós trabalharmos com a ergonomia de um sistema de computadores, em que as pessoas trabalham agora na frente de computadores. Tem gente chegando aqui ainda. Outra coisa é nós falarmos de pessoas que estão trabalhando numa linha de montagem. Outra coisa é pessoas que estão trabalhando num sistema têxtil. Ou seja, o sistema é o modo como esse trabalho está acontecendo, né? A produção do quê? Tem N produções e cada produção tem um determinado sistema. Então, quando a gente está falando da análise de um posto de trabalho, sempre pensar de forma ampla, mas os cuidados, o enfoque é sempre muito semelhante, tá, gente? Então, o que acontece? Quando eu falo análise de um posto de trabalho, eu estou falando de uma parte disso, tá? Onde atua o quem? O trabalhador. Atua o trabalhador. Bom, e quando eu falo onde atua o trabalhador, surge aí, deixa eu mudar aqui a nossa caneta, surge algumas coisas do tipo, como que é a abordagem então da ergonomia quando eu estou estudando essa parte? Eu estou falando em análise da tarefa. Tem um dos trabalhos que a gente já fez assim no passado, né? Que nós fomos analisar um determinado posto de trabalho. E primeira coisa, o que o cara faz lá? Qual a tarefa dele? Qual a função dele? O que ele faz, né? Outra coisa que é analisada, a postura. Outra coisa que é analisada, o movimento, ou movimentos, tá? Que esse trabalhador executa, né? Digamos, exigências físicas, exigências cognitivas. Cognição, ou seja, entendimento, leituras que tem que ser feito, né? E quando eu estou falando disso, de uma análise de um estudo de posto de trabalho, automaticamente já sugiro aqui a ergonomia, ela pode ser analisada segundo postura e movimentos, quais são os objetos de estudar o sistema homem, máquina, ambiente e tal. Mas veja que aqui é como se eu estivesse destrinchando um pouquinho mais uma análise da ergonomia. Um posto de trabalho deve ser analisado dessa maneira. No nosso layout, lá, no nosso slide, tinha lá, por exemplo, se eu for analisar a questão da tarefa, surge a própria relação dessa tarefa com o maquinário, com a máquina, ou com o objeto que esse cara trabalha. Então, eu posso ir sempre subdividindo mais e mais as análises. Por exemplo, numa máquina, eu posso ver se é um processamento, se tem retroalimentação, se tem volume, forma, distância. Isso em relação ao posto de trabalho, pensando na questão da máquina. Tá? Então veja que quando eu falo da análise de um posto de trabalho, né, são várias situações que estão sendo pensadas, analisadas, observadas. Por quê? Por que a gente analisa um posto de trabalho? Por causa do objetivo da ergonomia, que é justamente saúde, conforto, segurança e produtividade.
Então, muitas vezes, nos sistemas de ergonomia, a ideia não é só ter a segurança do trabalhador, mas aumentar a produtividade. Se hoje eu tenho uma fábrica que ela está produzindo determinado objeto, tá? E ela fabrica 500 unidades mês, 8 horas, 6 horas por dia, 8 horas por dia dos trabalhadores, nos seus turnos, tudo certinho. Imagine assim, se eu faço uma análise do posto dos trabalhos de toda a minha linha de produção, e lá eu faço um estudo da parte, tá? Ou seja, a parte onde os trabalhadores atuam, e eu consigo analisar a tarefa que cada um faz, a postura, os movimentos, a velocidade que eles, as exigências físicas e cognitivas, e eu consigo melhorar isso. E daí, em vez de fazer 500 peças ou objetos por mês, eu consigo fazer 520. Ou seja, eu estou tendo um ganho, né? Então, nesse sentido, a ergonomia tem essa abordagem, assim, que ela não só pensa assim no sentido que as pessoas estejam bem. Claro, isso também é um objetivo da ergonomia. Mas quando a gente fala produtividade, produção, né, isso é bem patente. Uma coisa, eu tinha uma parte que eu tinha grifado aqui. A interface é uma máquina ou um ambiente das interações do quadro. Eu posso analisar a relação homem-máquina, mas também a questão, o ambiente que isso está acontecendo. Às vezes, corrigindo o ambiente, iluminação, ruído, temperatura, som, né, o ruído, que mais? Principalmente iluminação, ruído e temperatura. Gente, só essa correção, muitas vezes, num posto de trabalho, e isso tem a ver com o ambiente, eu tenho já melhorias. Por exemplo, um trabalho extremamente cansativo, desgastante, né? Se tiver um lugar abafado, né? É pior, né? A capacidade de concentração, né? Eu uma vez levei meu carro numa oficina, o mecânico bom, assim, mas a condição do ambiente da oficina, uma oficina escura, mal ventilada, um calor lá dentro, eu falei, nossa, os caras devem trabalhar mal. Assim, imagina, você tem que resolver um problema de um carro, e tem todo aquele contexto, assim, você já fica predisposto a fazer um trabalho ruim. Agora, se está num ambiente bem iluminado, bem ventilado, uma temperatura, não precisa estar fresquinho, né? Mas o fato de você estar corrigindo o ambiente, está tendo ganho na questão do trabalho executado. Por isso que a gente diz, uma análise de postura de posto de trabalho começa com análise onde esse trabalhador atua, tá? Então isso é um dos tópicos ainda do capítulo 1. Bom, outra coisa, características do trabalho moderno, tá? É um tópico lá. Se você, e daí é necessário que a gente fale em macro e micro, né? Essa questão da visão da ergonomia. Deixa eu tirar uma foto dessas primeiras anotações. Eu quero cobrir esse tópico rapidinho para depois a gente fazer uma rápida revisão sobre aquilo que é importante. Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Beleza? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o teu microfone e pergunta, professor, com relação a isso, fica à vontade, tá, gente? Como se a gente estivesse aqui na sala de aula normal. Pode me interromper, sem problema nenhum. Tá? Bom, quando a gente fala assim, vamos considerar o trabalho moderno. Quando eu colocar trabalho moderno no sentido de hoje, né? Como que é? Porque você pensa assim como o design também nasceu a partir da Revolução Industrial e ele foi se desenvolvendo, a ideia da ergonomia, ela nasce quase que conjuntamente ali, né? Tirando, é lógico, aqueles primórdios da humanidade, que é quando o cara já tem umas noções de medidas, de fazer uma cadeira, um trono, qualquer peça, né? Já existiam essas noções, mas a disciplina, a matéria, a cátedra ergonomia, ela vai surgir a partir dos anos 40 ali, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece? Naquele passado remoto, a ergonomia ela era extremamente homem-máquina, vamos dizer. Ela era bastante ligada a essa relação humana nesse sentido. E hoje, quando nós falamos da ergonomia, é interessante o entendimento do trabalho moderno. O que isso diz para nós? Hoje,
a gente depende muito dos fatores cognitivos. Ou seja, hoje o que nós lemos de painéis, de números, de informações gráficas nos nossos trabalhos, né, no nosso carro, em qualquer coisa, é muito maior do que era lá no início da Revolução Industrial. Basicamente, naquele passado era alavanca e ponteiro. De repente, agora nós temos uma série de outras coisas que nós temos que nos ambientar. Quer ver um negócio bem curioso? Então, depois, com essa nossa isolamento social, né? Puxa, eu me bati bastante aqui para mim saber como que eu tinha que arrumar a minha câmera, o software que eu tinha que rodar para gravar, porque eu comecei a fazer umas aulas e não conseguia gravar, e eu tive que me ambientar com toda uma situação cognitiva. E chamei aqui 2, 3 vezes um cara para me ensinar como é que eu tinha que fazer para gravar, como é que eu compartilhava a tela, como é que eu juntava as telas. Por exemplo, precisei fazer esse treinamento. Isso tem a ver com fatores cognitivos de um sistema de trabalho, né? Então, essa cognição refere-se justamente a você entender e armazenar essa informação. E não só entender e armazenar, como também ter uma resposta com isso, né? Então, se antes, né, o trabalho antigo ele era totalmente homem, máquina, antes, né? Antes. Essa coisa bastante física, vamos colocar assim, tá? Hoje o trabalho moderno, além disso daqui, isso não deixa de existir, né? Existem fatores cognitivos, mas isso daqui tem a ver com a psique, certo? Então, agora, será que é só isso? Assim, não, eu trabalho agora não. Gente, é muito interessante. Hoje, quando você pega, assim, por exemplo, um sistema de motivacional na empresa. Chegou o fim do ano, a empresa vai fazer um retiro lá e tal, alugou lá uma chácara e vão fazer jogos e brincadeiras. Gente, isso, por incrível que pareça, é uma visão mais moderna do trabalho. De propor uma interação, uma interatividade social, um cuidado assim, um plano de saúde para o trabalhador, o próprio sistema de férias, de bonificação, ou seja, tem um enlace psique, não só assim de entendimento do ato de trabalhar, mas é uma coisa muito mais ampla. Eu diria que o trabalho moderno hoje também tem a postura da própria empresa, tá? A postura da própria empresa hoje é analisada como um aspecto de ergonomia. E quando eu falo isso, tá? Eu dei um salto aqui, desculpa, tá, gente? Se antes a relação era extremamente física, depois a gente passa hoje a ser vários fatores cognitivos que mexem com a nossa psique, né? No ato do trabalho em si. Além disso, agora não só o ambiente, homem-máquina, da questão do trabalho, né? Não só isso aqui, homem, máquina, ambiente e as suas relações cognitivas em função da própria tecnologia. E quando eu digo tecnologia, entenda aqui a própria informática, tá? Que gera todo hoje uns fatores cognitivos muito mais aguçados, muito mais importantes para a análise do trabalho moderno, né? Uma coisa assim, quando a gente fala trabalho moderno, também é interessante, vou destacar aqui com outra cor, o trabalho moderno também tem o peso no mundo dos serviços. Gente, agora aqui vamos linkar um pouco essa conversa de hoje. A tecnologia da informática possibilitou uma série de empregos que há 20, 30 anos atrás, vamos colocar 30, 40 anos atrás, simplesmente não existiam. Mas hoje, em função da tecnologia, a quantidade... Imagine como que funciona um banco hoje. Como que funcionava há 40, 50 anos atrás. Olha a quantidade de fatores cognitivos que temos hoje no trabalho moderno. E além disso, a própria psique, né, de toda uma postura da própria empresa. Tá? Então são coisas que elas estão sempre vinculadas. Teoricamente, antigamente as empresas eram muito mais ríspidas com seus funcionários, né?
40, 50 anos atrás, 60 anos, nossa, era cada mais tosco, né? Embora tenha empresas que trabalham assim até hoje, né? Negócio meio rusticão assim. Mas, então, a gente tem hoje, no trabalho moderno, os fatores cognitivos como um grande destaque. E quando eu falo a postura da própria empresa, com campos motivacionais, o que é isso, hein? É o aspecto da macroergonomia. Tá? Então, o que seria... Ah, professor, mas então o que seria a microergonomia? A microergonomia pode ser desde o uso do objeto em si, o uso mesmo, o uso ou a análise de um posto de trabalho, como a gente está, aquela coisa bem antiga ainda, homem, máquina, um ambiente físico e tal. E quando eu falo macroergonomia, entra os fatores do ambiente, agora empresa, né? Aquilo que eu falei, sistema de bonificação, de apoio, a própria, tem empresas que tem lá psicólogo para atender os funcionários, o pessoal que cuida da parte de exercício lá na parte da manhã, né, para o cara alongar, para o cara ter... Isso tudo é uma coisa muito mais ampla do que a ergonomia agora departamentalizada, como a gente começou o nosso estudo lá, né? Então isso tem a ver com essa questão de uma macroergonomia. Ou seja, no nosso texto diz assim, olha, o escopo ampliou-se bastante com relação aos cuidados dessa nova concepção dessa ergonomia que abrange muito mais. A gente chama de design organizacional, né? Vamos colocar aqui, ó. É o design da empresa, não no sentido estético, mas no sentido de como que ela se desenha, né? Organizacional, certo? Como que essa empresa se... E daí vale tudo, desde a linha de produção, lá o chão de fábrica mesmo, até o comportamento e a política que ela tem com relação ao seu tratamento, a sua relação com as suas empresas, né? Então, de acordo com essa nova concepção, muitas decisões ergonômicas são tomadas no nível da administração, justamente porque a postura da empresa está muito ligada à questão ADM, tá? E a letra que está horrível hoje. A administração da empresa. Conforme essa administração da empresa, você tem posturas mais adequadas, mais eficazes, mais, eu diria assim, não só de produção, né, mas assim, de até mais qualidade mesmo. E vamos falar a verdade, grandes grupos que estão atentos a várias situações, quando dizem, não, nós temos que ter produção com excelência, produzir mais e melhor com excelência, o nosso design vai ser melhor, nosso produto vai ser melhor, tá, mas inevitavelmente ele vai ter que passar por uma postura de design organizacional da sua empresa, e nisso ele toca o âmbito da macroergonomia, tá? Então isso tudo faz parte hoje de como nós pensamos o trabalho moderno. Nossa, no passado aí, 50 anos atrás, sei lá, na Revolução Industrial, nunca se imaginava que a administração, então, ela ia ser responsável por todo esse comportamento. E isso está muito, muito relacionado ao psique, tá, gente? Não só ao físico, né? O físico já de longa data é tratado, mas agora essa relação emotiva, não é legal você pensar, puxa, eu vou trabalhar e vou ter uma folga, vou tirar umas férias, vou parar 15 dias, sei lá, né, quando você está trabalhando. Agora você imagina que antes não existia essa política, né? Então essa ideia de macroergonomia abrange esse cuidado. Professor, eu não encontrei na nossa apostila a microergonomia. Entenda, nem está escrito aqui, mas entenda que o que seria essa micro é agora o posto de trabalho, o próprio local onde a ergonomia está acontecendo, tanto do uso como da produção. Tá? Bom, com relação, queria finalizar falando sobre a aplicação da ergonomia. Embora eu tenha deixa eu tirar mais uma foto e passar para a próxima lousa aqui. Só um instantinho. Pessoal, embora a gente possa falar, né, da ergonomia. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, só um pouquinho.
sobre as aplicações da ergonomia, tá? Tudo bem, ok, né? Mas a gente pode dizer assim, vamos só fazer já uma recapitulação. Os objetivos da ergonomia, tá? Tem que saber de cor. Saúde, conforto, segurança, produtividade, e alegria. Tô brincando, gente? Claro, não é um objetivo, né? Da alegria. Mas vamos falar a verdade. Se você trabalha com saúde, com conforto, com segurança e produtividade, você tem alegria, tá? Eu tô brincando com vocês. Não é que é alegria, tá? Mas é verdade que essas coisas produzem. A Fátima deu uma risada ali. Essas coisas produzem a ideia de um bem-estar. Isso tem a ver com aquele lance lá que eu falei do posto maior. Mas, fazendo um objetivo disso aqui, fazer um objetivo. Isso daqui visa o quê? Um ponto, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui eu estou falando a partir de um ponto ideal. Digamos assim, puxa, amo trabalhar, tenho essa alegria, esse contentamento, né? Isso seria o ponto ideal, assim. Ou seja, nós objetivamos um ponto ideal. Mas nem sempre isso é possível, tá? Meio óbvio falar isso, mas a pergunta é, por que nem sempre isso é possível? Por quê? Por fatores financeiros, tá? Por fatores financeiros, né? Normalmente são esses os grandes limitadores dessa ergonomia plena ideal, tá? Você pensa assim, por exemplo, no caso, será que para um banco de um carro, de um Fórmula 1, por exemplo, será que eles vão economizar na ergonomia do banco? Não, fazer um banco mais simples, assim, o importante é ele alcançar bem o pedal e tal. Não, no caso ali é uma fortuna. Aquele meio ali, tudo ele já predispõe que seja feito assim, a coisa mais perfeita para o cara conseguir o máximo de eficácia ou produtividade naquilo que seria ganhar a corrida, né? Então ali é uma exceção, por exemplo, de projetar um banco. Mas, como eu falei, assim, existem situações em que nem sempre você investir tudo para que as pessoas tenham o melhor conforto, a melhor saúde, a melhor segurança é o caso. Porque existe, né, o mundo capital. E o capital ele sempre vai trabalhar medindo essas questões. Então, embora a gente possa dizer que a ergonomia sempre ela visa um ponto ideal, nem sempre esse ideal é possível. Ou nem sempre esse ideal é buscado. Porque não, vamos no limite do dinheiro e o pessoal vai produzir. Então isso é uma coisa. Outra situação. Nem sempre as soluções ergonômicas são possíveis ou até mesmo viáveis. Veja, é mais ou menos uma repetição disso, nem sempre é possível por causa do fator financeiro. Porque é o fator financeiro, na realidade eu estou falando uma coisa dentro da outra. Não é possível porque não é viável economicamente. Não é possível porque não é viável tecnicamente. Então, às vezes, fatores tecnológicos também dificultam. Não existe ainda uma solução específica para aquele caso lá. Então, por exemplo, uma pessoa, um tipo de determinado movimento repetitivo que o cara tem que fazer, qual seria a solução técnica para aquilo? O cara, em vez de trabalhar 6 horas, trabalhar 3. E daí o que acontece? Esbarra na questão capital. Então, nem sempre é viável a técnica, ou nem sempre é viável financeiramente. Então, embora a gente sempre trabalhe com o ponto ideal,
não significa que aquilo vai ser plenamente correspondido. Não significa que a gente vai ser totalmente alegre, né, vamos dizer assim. Mas fica aí esse registro. Então, numa situação ideal, a ergonomia deve ser aplicada desde as etapas iniciais, né, passando por todo o processo de desenvolvimento, até chegar no teste final lá. Daí a pessoa vai lá, está interagindo, aquela ergonomia de participação que a gente viu lá na outra aula, tá tudo bem e tal, mas beleza, ó, isso aqui tinha que modificar para melhorar, ah, ótimo, mas esbarrou nas questões de viabilidade econômica, esbarrou, ah, então, não, deixa assim, vai ser mantido assim. Às vezes até se tenta fazer uma coisa assim, vamos resolver um problema de ergonomia, mas nós dispomos desse montante financeiro. E o que passar disso nós não vamos mexer agora. E toca o barco para frente, né? Esse é o sistema capitalismo que a gente vivencia, né? Às vezes é necessário adotar certas soluções de compromisso. Isso significa fazer aquilo que é possível, tá? Tá no nosso texto. Então, dentro dessa situação, às vezes a busca do que é de fato possível, tá? Então assim que a ergonomia é aplicada, aquilo que é possível, tá? Então isso é uma coisa importante dessa relação, né, que nós temos. Professor, o senhor vai passar a revisão? Vou. Falta pouquinho tempo, né? Só um instantinho, deixa eu só citar agora a última parte. Obrigado, Luana, de falar aí. Tem que correr um pouquinho aqui. Só vou fazer mais um. Aqui. Para finalizar essa finaleira aqui da nosso capítulo 1, tá? Gente, a ergonomia na indústria, porque é importante, né, a gente falar na questão da indústria justamente porque nós estamos no meio industrial, têxtil industrial, né? Mas a gente pode dizer que a ideia da ergonomia é construir, né, é trabalhar apoiando esse desenvolvimento de saúde, conforto, segurança e tal, aumentando a eficiência, confiabilidade, qualidade das operações. Vamos colocar assim, ó, qualidade das operações de trabalho, né? Isso é um objetivo. Quando a gente fala lá saúde, conforto, segurança e eficiência, a gente está falando em qualidade dessa produção. Mas existem 3 aspectos que devem ser colocados. Primeiro, a gente chama da ergonomia, aperfeiçoamento do sistema, né? Aperfeiçoamento do sistema. E quando eu falo sistema, vale aquilo que eu disse. Ah, se é um sistema máquina, um sistema digital, um sistema de fluidos, um sistema... Ou seja, existe um sistema que está operando ali e é essa ideia de que a ergonomia vai trabalhar. No aperfeiçoamento do sistema, normalmente, o sistema homem, máquina, ambiente, né? Normalmente assim a gente coloca dessa maneira. Mas eu posso pensar também que a ergonomia vai interferir, vai contribuir também com a organização do trabalho. A organização do trabalho é justamente as etapas, a subdivisão, as responsabilidades, as quantidades dos postos de trabalho. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Ah, não. Era alguém tentando... Ou seja, isso diz respeito a essa parte chão de fábrica, né? Vamos colocar aqui, ó, chão de fábrica, que é justamente como o trabalho está organizado. E em terceiro ponto, dentro da questão da ergonomia, é justamente a melhoria das condições do trabalho. Parece que eu estou falando a mesma coisa, gente, mas existe... A Gabriele está... Acho que ela saiu e entrou agora de volta.
Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas existem nuances diferentes de como a ergonomia trabalha. Lembra que eu falei no começo da aula lá, que é como se a gente repartisse um sapinho, né? Ah, analiso esse, mas tudo é o mesmo animalzinho, né? Com relação à ergonomia também, embora a gente parece que a gente está falando sempre a mesma coisa aqui, né? Mas ela também tem essa influência, né? Essa coisa na indústria. Ela trabalha dessa forma. O aperfeiçoamento do sistema mesmo, o aperfeiçoamento da organização de forma de trabalhar e a melhoria das condições do trabalho. Quando eu digo melhoria, imagine assim, férias, 13º, folga, esse tipo de coisa tem a ver com melhoria das condições gerais, das expectativas, do psique do trabalhador. Beleza? Então aí nós praticamente finalizamos assim os principais tópicos do nosso primeiro bimestre, né? Assim no sentido de finalização. Gente, o que é a revisão que eu quero falar com vocês aqui? A revisão nossa, para nós, começa e aqui eu faço aqui a nossa o panorama geral, tá? Vou tentar colocar tudo numa tela aqui para vocês. Lembrando que esse material que eu fotografei depois eu coloco para vocês lá tranquilo, né, para vocês terem. Mas, em primeiro lugar, o que é importante para nós, deixa eu só agir um pouquinho aqui para aparecer meu rosto para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí. O que é importante para nós? Em primeiro lugar, origens. Tá? Como que surgiu a ergonomia? Ela é uma coisa totalmente nova, só apareceu na Revolução Industrial? Sim, a gente pode dizer que ela nasceu na Revolução Industrial, mas foi gestada durante todos os primórdios da humanidade. Quando o homem descobre um tamanho de um machado, a melhor altura para uma mesa, para uma cadeira, ali já estão os princípios de ergonomia, né? Mas lembra que quando eu estou falando em princípios, uma palavra-chave aqui é adaptação do meio ambiente, que é uma coisa que o homem primitivo faz, um índio faz isso. Isso aqui tem a ver com também design. Só que design, né, é uma coisa que tem como princípio a própria ergonomia. Tanto é que a gente citou que a ergonomia é o princípio do design. Veja, o que eu estou falando para vocês é que a ergonomia ela tem uma origem primitiva. Tá? Isso aqui é período de gestação da ergonomia. Mas, quando que ela nasce? Na Revolução Industrial. Quando ela se aperfeiçoa, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Olha só, isso aqui, ó, a gente vai chegar aqui em 1945, que é o top, assim, quando a ergonomia, aquele sistema homem-máquina, é bem definido e tal. A partir daqui, a gente vai ter a introdução para o trabalho moderno, que é o que nós vimos. Pensa assim, que em 1960, 1970, estava nascendo o computador. Nos anos 80 a gente já tem computador, ou seja, os sistemas cognitivos ficaram muito mais significativos a partir dos anos 60, dos anos 70, mais ou menos, dos anos 80, né? Pode colocar isso. Mas isso aqui tem a ver com a origem da ergonomia. Até chegar, vamos dizer assim, a revolução... Está acabando a tinta do meu pincel. A revolução da informática, né? Que chega na nossa geração, tá? Mas então, com relação às origens, o que nós falamos, o que nós podemos pensar dos nossos slides, o que é interessante, é importante a gente ter uma boa noção sobre origens da ergonomia. Segundo aspecto, definição. Nós trabalhamos com duas definições, uma bem generalista e outra mais específica. A generalista, ergonomia é a forma de realizar trabalho. Lembra? Trabalho, norma. Trabalho e normas. Normas de se realizar trabalho. Isso aqui é a definição mais generalista, né? Agora, qual que é a definição que eu postei lá para vocês no RA? Ergonomia é uma ciência, palavra-chave, interdisciplinar
que estuda e aplica os seus postulados. Então é uma ciência. Ciência, tá? Definição. Então, ó, isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é uma coisa importante. Você saber dizer com as suas próprias palavras, ou saber contextualizar o que é definição de ergonomia. Pô, um designer, né? Tem que saber responder o que é ergonomia. Depois, nós falamos sobre objetivos. Hoje, no início da aula, eu falei saúde, conforto e segurança, produtividade. São objetivos que a gente diz, né? Mas posso falar, né, que se eu falar assim que o objetivo da ergonomia é qualidade, que nem eu falei aqui, qualidade do trabalho, o objetivo da ergonomia é produtividade. É bom você saber articular um pouco esses objetivos, mas eles estão ancorados naquelas 4 palavras: saúde, conforto, segurança e produtividade, tá? Mas, né, legal saber essa parte aí. Outra coisa importante, quais são os objetos. Ó, uma coisa objetivo, outra coisa objetos de estudo: o homem, a máquina, o ambiente. Estamos careca de saber, né? Mas quando eu digo assim, a organização, a informatização e as consequências do trabalho, eu falei lá naquela segunda aula, eu acho. Por exemplo, se a gente falar LER ou DORT, são problemas, né? Lesão por esforço repetitivo. O que é isso? É um problema de consequência do trabalho. Isso também é um dos objetivos, um dos objetos de estudo, tá? Objetos de estudo. Isso está lá nos nossos slides, tá, pessoal? Só estou revisando, então. Então, outra coisa. Pulei aqui uma parte. Se eu falei para vocês que a definição de ergonomia é uma ciência interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, né? Quais disciplinas? É importante você saber citar. Ó, professor, antropometria é uma disciplina importante, não é? Porque o que é antropometria? Medida do homem, as medidas. Gente, para o setor têxtil, fundamental a questão têxtil, né? Fisiologia, biomecânica, estatística, psicologia, design e engenharia. Está lá nos nossos slides. Quais são as disciplinas da ergonomia? Está lá também. Estou finalizando já, gente. Como que varia a ergonomia? Como que as variações? Segundo, raça, idade, faixa etária, né? Que mais? Sexo e biotipos. Mesomorfo, endomorfo e ectomorfo, né? São maneiras que a ergonomia pode variar, tá? Deixa eu... basicamente, isso foi a revisão dos nossos slides, tá, gente? E agora, deixa eu só fotografar mais essa parte. E por último, daí nós entramos naquilo que foi a parte da questão, que daí nós fomos pensando melhor com o nosso texto, tá? O texto que é o primeiro capítulo do livro do Ittiro Ida lá. E daí nós fomos interagindo, tendo aquilo como base, os nossos slides como base. Nós falamos sobre algumas relações, né, dessa questão do posto de trabalho que a gente falou hoje. Parte da história também já está no primeiro capítulo lá. Tem um texto da história que eu não falei aqui, que é o Taylorismo. Dá uma olhadinha lá na página 7, se não me engano. Deixa eu ver. Não é na página 7. É na página 8, tá? Dá uma olhadinha lá no página 8. Taylorismo. Taylor. Tá? Taylorismo. Lembra, né? Só para dar uma certificada naquilo. Também, que é parte da história da ergonomia, que é um jeitão mais quadradão que o cara fazia a leitura, né? Depois nós falamos também sobre a visão atual da ergonomia, né? Que tem a ver com um pouco disso que nós falamos, né? Ergonomia hoje
atual ou hoje. O que mudou? Lembrar principalmente da questão da revolução da informática com relação a isso, que hoje o sistema psíquico cognitivo é muito mais exigido, porque você tem hoje um mercado de serviços, assim, que um monte de serviços que são feitos hoje depende de uma relação cognitiva, além do que aquela ideia da macroeconomia, né, que tem a ver com essa questão da atual hoje, tá? Abrange daquilo que a gente viu. Daí nós falamos também sobre momentos de interferência, né? Interferência ou influência. Os momentos. É aquela nossa aula que a gente falou lá. Ergonomia de correção, ergonomia de concepção, ergonomia de correção, ergonomia de conscientização e ergonomia de participação, né? São momentos dessa interatividade da ergonomia. E depois como que é também a difusão, vou apagar aqui, aspectos da difusão da ergonomia. Difusão. Opa. Conhece. Difusão da ergonomia. Ela nasce, digamos, na cátedra, ela nasce nas cabeceiras do conhecimento, depois ela passa para um aspecto das universidades, depois ela vai ser anunciada, até aquilo se tornar uma determinada norma ou lei, e para se tornar norma ou lei ela tem que vir de cima para baixo, até que ela é pulverizada agora na sociedade e chega lá até o nosso trabalhador, né? O conhecimento da população em geral. E daí sim, finalizamos com a aula de hoje, a ideia da macroeconomia, ergonomia, a questão que nós falamos hoje, tá, gente? Beleza? Essa revisão geral, como vocês viram, são os principais tópicos. Com relação a nossas análises, com relação à nossa prova, avaliação, vai cair por aqui. É aquela coisa, né? A semente não cai muito longe da árvore, não é verdade? Então, com relação à nossa prova, ela vai estar presa dentro desses principais tópicos aí que eu acabei de relembrá-los com vocês. Gente, não é difícil, mas é bom você olhar, ler com carinho, separar um tempinho lá, grifar, dar uma olhadinha nos slides, ver as anotações de caderno. A gente vai detalhando mais justamente para dar mais corpo no sentido do entendimento geral, você conseguir versar sobre isso, né? Então essa é a nossa intenção. No segundo bimestre daí a gente vai pegar mais alguns tópicos importantes para essa construção de um designer, né, no que diz respeito ao que nós precisamos entender e saber de ergonomia. Ok? Beleza, pessoal? Estourei um pouquinho o nosso tempo aí, passou 5 minutos. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ficar à vontade, tá, gente? Valeu, Luana. Por nada, que isso. Então tá ok, pessoal. Uma boa noite, tudo de bom pra vocês. Boa noite, Grace, boa noite, Vânia, Catarine, Pietro. Valeu. Ok. Valeu, Rubens. Valeu, Gabriela. Até. Boa noite. Ok, pessoal. Então, até.